Eu queria que você olhasse para essa princesa que está do seu lado e que você dissesse assim: uma nova realidade caminha conosco quando a gente ainda nem está vendo. Amém? A nova realidade já está conosco, mesmo quando nós não estamos vendo. E eu quero ler com vocês no livro de Ruth, capítulo 4. Esse texto fala muito ao meu coração. E enquanto eu orava ao Senhor pensando sobre: Senhor, que nova realidade é essa que o Senhor quer falar com a sua igreja nesses dias? O Senhor me trouxe uma palavra ao coração e eu quero compartilhar com você. Nós vamos ler o capítulo 4 de Ruth, que diz assim: Enquanto isso, Boaz subiu à porta da cidade e sentou-se exatamente quando o resgatador que ele havia mencionado estava passando por ali. Boaz o chamou e disse: meu amigo, venha cá e sente-se. Ele foi e sentou-se. Boaz reuniu 10 líderes da cidade e disse: sentem-se aqui. E eles se sentaram. Depois disso, ele disse ao resgatador: Noemi, que voltou de Moabe, está vendendo o pedaço de terra que pertencia ao seu irmão, Elimeleque. Pensei que devia apresentar a você o assunto na presença dos líderes do povo e sugerir a você que adquira as terras. Se quiser resgatar esta propriedade, você também terá que resgatá-la. Se não, diga-me para que eu saiba, pois ninguém tem esse direito antes de você. Você vem antes de mim. Eu a resgatarei, respondeu o homem. Boaz, porém, lhe disse: no dia em que você adquirir as terras de Noemi e da Moabita Ruth, estará adquirindo também a viúva do falecido para manter o nome dele em sua herança. Diante disso, o resgatador respondeu: nesse caso, não poderei resgatá-la, pois poria em risco a minha herança, a minha propriedade. Resgate a você mesmo. Eu não poderei fazê-lo. O 7. Antigamente em Israel, para que o resgate e a transferência de propriedade fossem válidos, a pessoa tirava a sandália e um trocava a sandália com o outro. Assim, oficializavam os negócios na porta de Israel. Quando, pois, o resgatador disse a Boaz: adquira-a você mesmo, tirou a sandália. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente: vocês hoje são testemunhas de que estou resgatando de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também estou adquirindo o direito de casar-me com Ruth, a viúva de Malom. Amém? Esse texto sempre me chamou muito a atenção, queridas. E eu sempre parei muitas vezes aqui no capítulo 4, porque a história bíblica ela é recheada de histórias, ensinamentos, de apontamentos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, muitos textos estão fazendo referência àquilo que nós já vamos falar aqui, estão apontando para o Novo Testamento de uma forma simbólica, alegórica. E essa história, para nós entendermos, a gente precisa voltar no início. A Bíblia diz que um dia Noemi sai com Elimeleque da sua terra de Belém em direção a Moabe, porque em Belém as coisas estavam difíceis. E ela sai de Belém e vai para Moabe, e quando ela chega lá, seus filhos agora vão crescendo, e eles apaixonam-se por meninas, por moças daquela terra. E eles se casam, um com Ruth, outro com Orfa. Mas passado um tempo, a Bíblia diz que Elimeleque falece. E não demora muito tempo, morre o primeiro filho. Não demora mais um tempo e morre o segundo filho. E agora Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Ela é uma viúva e as suas noras são viúvas. Naquela cultura, a mulher não tem direito à herança, não tem direito à propriedade. E as viúvas agora vão viver do favor daqueles que quiserem fazer o bem para elas. Aqui nesse contexto, são 3 viúvas. E Noemi já é velha. Havia uma lei citada no Antigo Testamento, a lei do levirato, onde se ela tivesse um outro filho, se ele fosse adolescente,
essas meninas, as noras, poderiam esperar esse filho crescer, para que então ele se casasse com elas, para que elas tivessem herança, para que elas tivessem continuidade na família, no nome daquela casa. Só que Noemi já não podia mais ter filhos. Então ela chama as suas noras e ela diz: meninas, eu já sou velha. Ainda que eu engravidasse, ainda que eu tivesse um filho hoje, vocês iriam esperá-lo crescer para então casar-se com vocês? Ela disse: não, não precisa. Voltem para a família de vocês, voltem para a casa de vocês. Mas as meninas insistem, elas dizem: não, nós queremos ir com você. Talvez pela familiaridade, pela convivência. Tem sogra que a gente quer ficar junto, não tem, meninas? São raras, mas tem. Mas tem sogras que a gente quer ficar junto. A minha está junto comigo há 23 anos, ela não está aqui, eu sempre trago ela quando eu vou falar sobre isso. Mas eu digo a ela que ela é a minha segunda mãe. Essa era uma sogra que talvez elas quisessem ficar juntos. Só que na porta da cidade parece que a história não era tão assim. Porque Orfa diz: minha sogra, eu vou voltar para minha família. Elas se beijam, choram e Orfa volta para sua família. Mas Ruth cita para Noemi um texto que é o texto áureo dos casamentos, não é, pastora Mima? É daqui que a gente tira esse texto, que a gente ouve em todos os casamentos. Noemi diz: Ruth, volta para sua família. E ela diz: não, minha sogra, eu vou com você. Onde você deitar, eu vou deitar. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Você vai comer milho? Eu vou comer milho. Você vai dormir no chão? Eu vou dormir no chão. Eu vou com você e eu vou fazer tudo que você fizer. E Noemi não tem como insistir mais. Ela já argumentou com tudo que ela tinha. E lá vão elas embora para Belém. Eu quero parar um pouquinho aqui com vocês. Porque às vezes a nova realidade já está caminhando conosco. Só que a gente ainda não sabe. Tem gente que Deus põe do nosso lado porque ela vai trazer a nova realidade de Deus para nós. Talvez essa pessoa que está aí do seu lado, que te trouxe, que te convidou, que disse vamos. É tão abençoado o culto de mulheres, é tão animado, a gente troca chocolates, posta foto com hashtag. É maravilhoso esse Mulheres de Fé. Talvez ela seja a sua Ruth. Se a sua Ruth estiver aí, dá uma cutucadinha nela, um abracinho, um cheiro. Diga obrigada. Que bom que eu tenho você. Mas Noemi não está para papo, tá, meninas? Noemi ainda não entendeu quem está do lado dela. Porque às vezes a gente também está assim. Nas dores da vida, às vezes não interessa se é a Ruth que está com a gente dizendo: calma, sogra, anima, sogra, você vai ver em Belém, todo mundo te conhece, vai dar tudo certo. Quando você chegar lá, as pessoas conhecem você desde pequenininha. E eu imagino Noemi em silêncio. Sabe por quê? Noemi está de luto. A ciência diz que o luto tem 5 fases. A primeira fase é chamada de negação. A segunda fase é chamada de raiva. A terceira fase é chamada de barganha, quando a gente quer trocar a dor por alguma coisa. A quarta fase é chamada de depressão. E a última fase é aceitação. E alguns cientistas dizem que daqui, da negação até a aceitação, pode levar de 1 a 2 anos. Noemi está na raiva. Ela está na fase aguda da raiva. Como eu e você, muitas vezes, nas perdas da vida. Com raiva de Deus, com raiva do mundo. Achando que Deus nos esqueceu, que Ele não nos ama. Diante das perdas da vida, é difícil manter o coração no lugar. Quando Noemi vai chegando na cidade, as amigas de infância veem Noemi de longe e dizem: olha, não é Noemi, vejam, é Noemi, Noemi. E ela entra com o mesmo rosto que ela saiu de Moabe, na raiva. E ela diz: não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, a amarga. Cheia parti, vazia voltei. O Eterno foi terrível comigo. Olha o que Ele me fez. E é lindo porque o livro tem 4 capítulos. E no capítulo 2, Noemi está dizendo: mudem meu nome. Não me chamem mais de Noemi, parem de me chamar de Noemi. Noemi significa agradável, afável, amável. Mudem o meu nome, porque eu não sou mais a mulher agradável que um dia vocês conheceram. Quantas vezes nós estamos assim na caminhada? Às vezes a gente diz: mudem meu nome. Você é tão calma, você é tão tranquila. Você é sempre tranquila assim.
No meio da tempestade a gente diz: mude meu nome. Que calma o quê? Acabou. Aquela boazinha que vocês conheceram não existe mais. Mas Deus está dizendo: ei, Noemi, você nem sabe, mas a sua nova realidade está caminhando com você. Ela já está na sua vida, ela já está do seu lado, ela já está dizendo: vamos para o culto hoje? Calma, estou orando por você, não desista, não desanime, Deus é contigo, vai passar, vai dar certo, você não vai sucumbir no meio dessa tempestade. Às vezes a gente é Ruth uma para outra, né? Tem dias que pastora Nilda é Ruth para mim, tem dias que eu sou Ruth para ela, tem dias que eu sou Ruth para as meninas, tem dia que elas são Ruth para mim. Sabe por quê, queridas? Quando Deus quer te levar para um outro lugar, para um novo lugar, para aquilo que você ainda nem sonhou, para a nova realidade que Ele tem para você, Ele vai preparando um caminho no meio do deserto, Ele vai aplainando os vales, Ele vai fazendo rios jorrarem no meio do ermo, Ele faz brotar onde não existia, Ele abre porta onde antes não havia, Ele faz um caminho no meio do mar, Ele faz o que Ele quiser. É uma estrangeira, não conhece a terra, não conhece a língua, não conhece os costumes. Mas agora ela diz: sogra, nós não vamos morrer de fome. Como é que se faz aqui? Aqui as viúvas vão aos campos, onde estão semeando as colheitas, e se deixarem cair alguma espiga e ninguém mexer com você, e ninguém se importar, você pode pegar o que sobra, e você traz para casa. E Ruth vai, com sua cestinha, e ela vai colhendo o milho dos milharais que estão sendo colhidos. E ela vai pegando uma espilha, 2, 3, 10. Eu imagino que naquela casa agora tem suco de milho, bolo de milho, sopa de milho, canjica de milho, pamonha de milho, doce, salgada. E Noemi nem pode reclamar, porque tem alguém para alimentá-la. Tem alguém para ajudá-la. Tem alguém que está pegando na sua mão e dizendo: vamos, vai dar certo, é sua Ruth, não despreze, abrace ela, olhe ela com bons olhos. É alguém insistindo com você, é alguém chacoalhando você, é alguém dizendo: come mais um pouquinho, só mais uma colherada, levanta, deixa eu pintar seu cabelo, deixa eu arrumar para você. Sua Ruth já está com você? Comece a celebrar dizendo: Senhor, se ela faz parte da minha nova realidade, eu não vou me incomodar mais. 50 WhatsApps, todo dia uma mensagem. É sua Ruth, não reclame. Ela faz parte da nova realidade que Deus tem para você. E sabe o que começa a acontecer no coração de Noemi? O coração de Noemi começa a amolecer, começa a sarar. Às vezes nosso coração está tão dolorido e tão duro, que tem alguém fazendo tudo para a gente. Às vezes é o nosso marido, o meu está aqui, ó, esse príncipe, o Mateus. Às vezes é o nosso marido fazendo tudo para a gente. Às vezes ele só falta falar como Eucana disse a Ana: mas gente, eu te faço 1 milhão de coisas. Eu não te sou melhor do que 10 vestidos, 50 sapatos e seja lá o que for. E às vezes tem alguém insistindo conosco. É Deus dizendo: calma, porque você não está entendendo. Mas essa jornada, esse lugar, esse caminho, essa passagem faz parte da nova realidade que eu tenho para você. O coração de Noemi começa a amolecer. E um dia ela vê que Boaz, o dono do campo onde Ruth estava, achou graça em Ruth. E ele disse: você é estrangeira e você está aqui cuidando tão bem da sua sogra. Você está vindo buscar comida para que vocês tenham o que comer. Olha, ninguém desse campo toque em Ruth, tá? Ninguém mexa com essa mulher. E tudo que ela quiser pegar, ela pode. Deixem a mais, para que ela tenha mais para levar para casa. Se Deus está conduzindo a história, Ele começa a tocar em quem está ao redor. Ele começa a falar com quem está ao redor. Ele começa a direcionar quem está ao redor. Às vezes Ele incomoda quem está ao redor. Já aconteceu com você? Gente que está perto de você começa a se incomodar, dizendo: vamos, você tem chamado, você tem dom, você tem talento, você precisa falar, você precisa fazer, você precisa, vamos, se levante, vamos. E a gente não entende. A gente fala: povo insistente. Meu Deus, vê se me erra.
É Deus falando com você, Carol. Pastora Carolina. É Deus falando comigo. Jussi, vai. Meu esposo diz, dá para fazer melhor, dá para fazer de novo, vamos fazer bem feito, vamos colocar a luz certa, não, vamos fazer isso bonito. E às vezes eu digo, gente, mas é só um vídeo, é 20 segundos, é só um Reels. Ele fala, não, mas tem que ser bem feito, é para Deus, a gente carrega uma mensagem poderosa, é gente que põe a gente para frente, para cima. É isso que Ruth está fazendo e Boaz reconhece. Ele diz, porque você foi generosa com sua sogra, eu vou ser generoso com você. E Noemi começa a ver tudo isso, e aquele coração que chegou duro, querendo ser chamada de Mara. Ela diz, vem cá, Ruth, eu vou te ensinar algumas coisas da nossa terra. Você está vendo como Boaz está sendo generoso com você? Sabia que ele é parente distante de nossos maridos? Ele poderia ser o responsável pela nossa herança, porque tem que ser um homem para receber a herança e cuidar dela. Só que antes dele tem um parente mais próximo que tem o direito. Então ele não pode nos resgatar, nem assumir a nossa vida, as nossas posses, porque tem alguém que vem antes dele. Mas eu me lembrei de uma coisa que minha avó me ensinou quando eu era moça. Aqui, quando uma viúva, uma estrangeira, quer dar sinais a um homem que ela está disponível para ser desposada por ele, se ele a quiser. Essa moça dorme no pé dele num dia em que ele já está dormindo. Ela aparece lá de mansinho, de soslaio, e ela deita lá. Imagina a cara de Ruth, gente. Dizendo, como assim? Acordou? Bebeu o quê, Noemi? Ela diz, é assim, ó, vai ter a festa da colheita. E eles bebem um vinhozinho. Você pode ficar observando de longe. Depois que ele tiver tomado o vinhozinho, eles dormem nos montões de grãos para que ninguém roube. Então eles dormem ali a céu aberto, até que os grãos sejam levados no destino deles. Você pode ficar olhando lá de longe na festa da colheita, depois que você vê que ele já está bem tranquilinho, que tomou o vinhozinho dele, que ele foi deitar lá no montão dele. Você vai, depois que você tiver certeza que ele está dormindo, e você deita lá, mas vem cá, minha filha. Passa um perfume poderoso. Veste uma roupa linda. Está aqui na Bíblia. Está aqui no capítulo 3. Vamos ler? Vocês estão pensando que eu estou inventando? Capítulo 3. Certo dia, Noemi, sua sogra, lhe disse, minha filha, tenho que procurar um lar seguro para a sua felicidade. Boaz, senhor das servas com quem você esteve, é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Mas não deixe que ele perceba você, até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitar. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Pela manhã, ele dirá a você o que fazer. Vocês teriam coragem? Esquisito, né? Esquisito, no mínimo esquisito. Mas quando é Deus que está direcionando as coisas, quando é Deus que está na história, quando é Deus que está escrevendo esse capítulo estranho que você está vivendo, quando é Deus que te colocou do lado da sua Noemi, que chega amarga, mas agora já está com o coração quebrantado, ensinando coisas que antes você nem sabia. Quando é Deus que está na história, Ele conduz até os pontos esquisitos e estranhos e anormais dessa história. Ela veste sua melhor roupa. Tem conselho para as casadas nesse texto, amém? Nós não entraremos no mérito, tá bom, meninas? Ela passa um bom perfume. E ela vai, observa. E quando ele já adormeceu, a Bíblia é clara. Ele não tocou nela. Ele não percebeu que ela estava ali. Durante toda a noite. Eles não tiveram intimidade. Ela foi cumprir um protocolo, um costume. E de madrugada, quando ele acorda, ele toma um susto com aquele negócio dormindo no pé dele. Ele diz, quem está aí? E ela diz, sou eu, meu Senhor. E ele entendeu o recado. E ele sabia que tinha alguém antes dele. Então, pela manhã, ele vai para a porta da cidade. Onde aquele parente mais próximo, que tinha direito a todas as coisas, vai passar. E está aqui no capítulo 4, onde nós lemos. E quando o parente vai passando, ele diz, não sei assoviar, mas possivelmente fez.
fez algum sinal. E esse parente se aproxima. Ele diz, você é quem tem direito às terras de Noemi, certo? Ele diz, sim. Você vai resgatar esses bens? Ele diz, vou. E ele diz, mas você sabia que para resgatar esses bens você tem que assumir Ruth? Você tem que se casar com ela e dar herança a ela e tem que cuidar de Noemi? Aí ele para e pensa, ele diz, então não vou. É muito pesado para mim. Pode prejudicar os meus bens. E aí Boaz diz, eu posso então no seu lugar? E aqui o meu coração para um pouquinho. E eu sempre me emociono muito com essa palavra. Porque aqui, os anciãos da terra são chamados. E o que era costume daquela época é que eles se assentam diante dos anciãos da cidade, na porta da cidade, como era o tribunal daquele tempo. E eles trocam sandálias. Boaz tira a sua sandália, dá como assinatura do contrato aquele resgatador. Aquele resgatador tira ele e dá como assinatura de um contrato ali a céu aberto para Boaz. Está feito o negócio. E eu paro um pouquinho aqui com vocês para pensar que na nova realidade que Deus tem para nós, sandálias já foram trocadas a nosso favor. Um dia a Trindade, a eternidade olha para a terra e Deus diz, eu estou cansado. Rolinhas, pombinhas, cordeiros. Filho, chegou a hora. E a Bíblia diz que um anjo visita Maria, dá ela boa notícia, de que ela gerará um bebê, e ela diz, cumpra-se em mim, Senhor, a sua vontade. E um bebê cresce no ventre de uma virgem. Ao nascer, a estrela anuncia os pastores, os anjos cantam. E agora eles vêm, trazem seus presentes. E esse menino cresce, surpreende todo mundo um dia no templo, com 12 anos. Mas um dia, o primo dele, João, está batizando no deserto. E João está lá gritando, raça de víboras! Quem poderá livrá-los da ira vindoura? E o Senado da época começa a ficar incomodado, porque as pessoas estão saindo das cidades, indo para o deserto. E eles mandam os seus maiorais perguntar a João, quem é você? Você é o Cristo? Você é um profeta? Quem é você? E João responde, eu sou a voz. Voz de quê? Voz que veio anunciar e preparar um caminho no deserto para aquele que virá depois de mim. Vem alguém e ele já está entre vocês, cujas sandálias eu não sou digno de desatar. Eu e você estávamos perdidas. Não havia quem nos resgatasse. Não havia quem olhasse para nós. Mas a Bíblia diz que Cristo veio. Os céus e a terra trocaram sandálias. E ele disse, Noemi, seu nome não será amarga. O meu sangue te limpa, te lava. Eu posso escrever uma nova história para você. Eu te resgato das suas mazelas. Eu te resgato dos seus pecados. Eu te resgato do seu passado. Eu apago o que ficou para trás. Eu perdoo as suas ofensas, os seus pecados. Eu escrevo o seu nome no livro da vida. Eu pego o que houve, lanço nas profundezas do abismo. Nunca mais eu me lembro disso. Em mim, você é livre. Eu tenho uma nova realidade para você. Eu tenho um novo caminho para você. A salvação não era para nós. A salvação era para os judeus. Mas a Bíblia diz que vindo ele, os seus o rejeitaram. Então a salvação, a graça foi se estendendo, foi alcançando gentios, foi alcançando pessoas que nós não conhecemos, mas a graça veio caminhando por uma trajetória que chegou quem sabe ao seu avô, chegou quem sabe ao seu bisavô, quem sabe chegou a alguém que você não teve o privilégio de conhecer, chegou à sua família, quem sabe chegou a você para chegar aos seus. Sandálias já foram trocadas. A Bíblia diz, em Mateus 3:11, João vai dizer, eu em verdade vos batizo com água para arrependimento,
Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Para que isso fosse possível, um dia Cristo é levado à cruz do Calvário. E nós conhecemos a história. Ele vai andando pela via dolorosa. E seus vestidos vão ficando na ponta das lanças que o rasgam. Quando ele chega à cruz do Calvário, possivelmente ele já não tem mais sapatos. Cumpre-se a profecia de Salmo 22:18. Eles dividiram minhas vestes entre si, e para minha túnica lançaram sortes. João 19:23. Então os soldados, quando eles tinham já crucificado Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes para cada soldado. Uma parte. E também a túnica. Mas a túnica era sem costura. Era tecida numa única peça. Então eles lançaram sortes sobre as suas vestes. Eu quero já partir para o encerramento com vocês. Mas eu quero te dizer que talvez você esteja no meio do luto de Noemi. Dizendo, Deus esqueceu de mim. Deus não me ouve mais. Olha tudo que aconteceu na minha história. Eu estou aqui nessa noite para te dizer que aquele que rasgou o filho dele na cruz do Calvário, te fez uma promessa. Passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E eu fiz uma promessa a você, filha. Eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não te esqueço, não te deixo. Pode uma mãe esquecer-se do filho que amamentou, todavia eu, o Senhor, não me esquecerei de você. Sandálias já foram trocadas entre o céu e a terra. Ei, você não me entendeu? Não é pela sua força, não é pelo que você pode fazer, não é pelo que você tem, não é pelo que você é por quem Ele é. João 3,16 diz que Ele amou-nos, amou o mundo de uma tão grande maneira, que Ele enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Na nova realidade de Deus para você, existe resgate. Existe resgate. Ele estende a mão e diz, vem filha, vem, vem. Não desista. E nesse resgate, não é só Ele te tomando pela mão direita e te dizendo levanta. Nesse resgate, tudo que o céu diz a seu respeito, está dito e é. Você é filha, você é amada, você é eleita, você é separada. No livro de 1 Pedro, a palavra diz assim, Ele se despiu do seu manto sacerdotal. Foi isso que Ele fez, para que fôssemos cobertos. E o que a palavra diz? Quando lá na cruz suas vestes são rasgadas, sua túnica é lançada sorte sobre ela para decidir com qual soldado vai ficar. Ele está dizendo, eu fiz isso. Mas agora, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. É isso que você é. Queria que você olhasse de novo para quem está do seu lado, para essa mesma que você falou com ela no início. E queria que você perguntasse, está conseguindo enxergar a nova realidade já caminhando com você? Está conseguindo enxergar? Talvez você chegou aqui quebrada, moída. Talvez você chegou aqui sem conseguir ver propósito nessa existência fugaz, sem sentido. Um dia o Senhor nos deu uma canção, nós estávamos na sala de jantar da nossa casa.
E um amigo ligou para nós, porque era a enésima vez que seu irmão estava de novo em situação de rua. Ele é um ministro. Ele é um menino preparado para missões. Professor de inglês. Músico, levita. Os dois criados na mesma casa pelos mesmos pais. E um em situação de rua por drogadição. Já tendo escapado de casas de recuperação por muitas e muitas vezes. Ele ligou para nós chorando e dizendo: por gentileza, orem de novo pelo meu irmão. Meus pais não suportam mais. E o Senhor trouxe ao meu coração Jeremias 18. E eu não consegui orar por aquele menino, o Átila. Mas o Espírito Santo de Deus me disse: canta isso para ele, Jússi. Meu esposo se assentou no piano que tinha na nossa sala de jantar. Nós colocamos para gravar no WhatsApp. E nós ministramos sobre ele. Pedaços, foi só o que eu vi. E os cacos, sendo juntados todos para se refazer. Se refazer alguém. Será que é de você que Deus está falando? Com cuidado, o oleiro trouxe tudo ao seu lugar. E um novo vaso pôs-se a moldar. E eu sei que era alguém. Mas imagine Jeremias parado na porta da olaria, vendo o vaso se quebrar na mão do oleiro. Mas quem está de longe? Eu de longe até pensava não ter jeito não. Foi quando o oleiro amassou o barro e um novo vaso fez como ele quis. Sabe por quê? Ele refaz qualquer história. E ele desfaz uma trajetória para te trazer para perto, para te trazer de volta para a olaria, para a olaria, para a olaria. Se coloque de pé. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Talvez só tem cacos na sua história. Talvez você está no meio do caminho, no meio da história de Noemi, dizendo: mude meu nome, esquece, eu não quero mais, não é para mim, não dá certo, já tentei tantas vezes. Deus está dizendo: ei Átila, tenta de novo. Ei Jússi, tenta de novo. Ei Mariana, tenta de novo. Ei Daiane, Maria, Joaquina, ei Felipa, tenta de novo. Tenta de novo. Deus é tão difícil. Já coloquei Ruth na sua história. Ela já está caminhando com você. Lá no seu trabalho. Lá na sua igreja. Lá na faculdade, lá na família. Ela já está com você. Parece que ela está aí por acaso. Talvez no primeiro momento você diga: é pesado, além de cuidar de mim, vou ter que cuidar de outra viúva. Não é ela que vai cuidar de você, não é você que vai cuidar dela. Sabe como a história termina? Boaz se casa com Ruth. Ruth engravida. Engravida de Obed. O livro tem 4 capítulos. No 2, Noemi está dizendo: mude meu nome, chame de Mara. Não quero mais ser chamada de Noemi. Sabe como a história termina? Como a sua, se você deixar Deus dirigir. A história termina dizendo no capítulo 4, versículo 13: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher.
Boaz deitou-se com ela e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz a um filho. E as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você uma nova vida. Ele te sustentará na velhice, pois ele é filho da sua nora, que a ama e que te é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que é pai de Davi. Tem mais para a sua história. Tem mais para a sua história. Tem mais. E se você entrou aqui moída, quebrada, eu quero te convidar nessa noite a vir trazer os seus cacos ao altar do Senhor.